Direto de São Paulo via satélite para todo o Brasil. Um espaço democrático para debate na sua TV. Começa agora com Brasil Debate. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao CBD, o Com Brasil Debate. Hoje, com uma entrevista muito especial, recebo aqui nos estúdios da Com Brasil TV o jornalista Marcos Vanucci. Seja muito bem-vindo, Marcos. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Hoje aqui nós vamos contar um pouco da sua história, né? A partir do dia 8 de janeiro de 2022. Seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Guga, muito obrigado pelo convite, um abraço a toda a sua audiência, sempre um prazer estar tendo a possibilidade de nós reverberarmos, né, todo o contexto relacionado ao 8 de janeiro. Então, a gente entende que o trabalho da imprensa aberta, infelizmente, tem sido um trabalho de omissão e de desinformação da população brasileira. Entendo que como comunicador, como jornalista que sou há mais de 20 anos, eu tenho esse compromisso de reverberar a verdade. Então, o seu espaço, ele vai reverberar a minha voz e a gente vai conseguir trazer um pouco mais de verdade e transparência em relação e, sobretudo, a esse tema do 8 de janeiro. Com certeza. E a principal, né, o principal eixo do nosso programa é exatamente esse, da abertura para todas as correntes, todas as opiniões de forma livre, né? Que direito de expressão é da Constituição e aqui a gente aplica muito isso. Marcos, fala para a gente um pouquinho, né, do que você passou. Primeiro, começa falando um pouco da sua carreira como jornalista antes do 8 de janeiro. Bom, eu iniciei minha carreira como radialista, na verdade, né? Eu já tinha um trabalho ligado à arte antes da comunicação. Eu sou formado em teatro e em um determinado momento nós, enfim, tínhamos a necessidade de divulgar o fechamento de um curso de teatro, inclusive em Guarulhos, na Grande São Paulo, onde eu sou nascido e moro até hoje. E durante uma entrevista, nessa rádio mesmo líder de Guarulhos, que eu acabei estreando, eu acabei sendo ali, digamos, alertado sobre a possibilidade de fazer comunicação, e dizendo, olha, você já pensou em fazer comunicação? Você tem uma bela voz, tal. Eu tinha 19, 20 anos. Bom, meses depois, quase um ano depois, acredito eu já estava na Rádio Líder trabalhando como locutor. A partir dali peguei gosto pela comunicação, fui estudar jornalismo, me formei em jornalismo, e depois de, acredito eu, 4 anos na Rádio Líder, que nós falávamos para o Brasil inteiro, era uma rádio que transmitia em rede nacional. Exatamente. Eu achei que já estava no momento de eu alçar novos voos. E aí já dei um pulo grande na minha carreira, fui apresentar o Globo no Ar na Rádio Globo, e logo em seguida passei a ser âncora e repórter na Rádio CBN, junto do Heraldo Barbeiro. Daí já vão 20 anos passando por grandes emissoras, caí em televisão, obviamente, passei por Globo, Record, Rede TV, Rede Manchete, SBT, enfim, Rádio Eldorado, Estadão, enfim, já são aí 20 anos como comunicador, apresentador, repórter. Sem dúvida, é o caminho que qualquer jornalista toma na sua carreira, né? Mas aí eu lhe pergunto, como é que o 8 de janeiro de 2022 entrou na sua vida? Uma situação bem complexa, mas tudo começou quando as pessoas passaram a criar os QGs que ficaram espalhados por todo o país. Eu, naquela época que as pessoas passaram a demonstrar o incômodo em relação à colocação do atual presidente no cargo de presidente da República, e é assim que eu entendo que ele não foi eleito legitimamente, essa insatisfação se transferiu para as ruas. Esse foi o motivo da formatação desses vários QGs. Então, eu encabecei o QG de Guarulhos, ficamos lá por quase 2 meses, e como jornalista que sou, entendi que naquele momento ali em Guarulhos, as notícias que eu recebia das minhas fontes em Brasília em relação às falas do então presidente Jair Bolsonaro, elas precisavam ter mais impacto. E para que elas tivessem mais impacto, mais verdade, eu precisava me dirigir a Brasília. Como nós sabíamos que várias pessoas do país inteiro estavam se mobilizando para participar da formatação do QG em Brasília, entendi que o papel do repórter é estar onde a notícia acontece. Então estive em Brasília durante 5 vezes e na última vez acabei me tornando uma das vítimas do 8 de janeiro. Isso no dia 9 de janeiro que você foi preso num quartel. Exatamente. Chego a Brasília no dia 7, data que antecede o 8 de janeiro. O sábado. Exatamente. Cheguei lá por volta de 7 horas da noite. Dormiria na casa de um amigo meu, que é um oficial do Exército, ali na Vila Militar.
Mas ali a necessidade do repórter estar em meio ao povo me fez entender que seria melhor eu ficar ali no QG. Então, como as pessoas já me conheciam das vezes anteriores que eu estive em Brasília, eu aceitei, acabei ficando ali em uma das barracas e acabei dormindo numa das barracas. Liguei para o Sidney e disse, olha, vou dormir por aqui, que aqui eu tenho condições de saber exatamente o que motivou essas pessoas a saírem de suas casas e virem até Brasília. Eu lembro que durante o dia seguinte, que foi o dia 8, durante a manhã, algumas pessoas passaram circulando nas barracas do QG, informando que essas pessoas desceriam para o Planalto. Mas não havia nenhum motivo e nada que pudesse nos alertar em relação à animosidade. Um ambiente muito pacífico, muito tranquilo. Então não foi algo que disse, olha, nós vamos descer, nós vamos quebrar, nada disso. O aviso foi, olha, as pessoas vão descer para o Planalto. Então eu entendi que eu precisava acompanhar aquela manifestação para cobrir, para fazer os registros, etc., porque entendi que aquele momento era um momento histórico para a história do nosso Brasil, do nosso país. Então fiz toda a cobertura do 8 de janeiro. Me lembro que antes de descer ao Planalto, que é um percurso de cerca de 7 quilômetros entre o QG e o Planalto, me lembro que antes de nós descermos, por volta assim de 1h30 da tarde, a grande massa desceu, era 20 para as 2, eu me lembro que eu olhei no relógio a hora, eu identifiquei um grupo distinto do QG, com aproximadamente 250 pessoas. E aí eu pergunto para você, Guga, né? Agora eu vou ser o entrevistador. Guga, você torce para que time? Eu sou corintiano. Pois não nego. Somos corintianos. Se você vai assistir ao jogo do Corinthians, você vai se juntar a qual torcida? Torcida do Corinthians. Exatamente. E o que aquele grupo estava fazendo distante do QG, cerca de 1 quilômetro? Aquilo me despertou a atenção. Então, me envolvi no grupo. Obviamente eu não estava vestido a caráter como repórter, estava mais à vontade justamente para não chamar a atenção. Identifiquei que eles tinham ali algumas particularidades que se diferenciavam das pessoas que estavam no QG, no que tange a idade, no que tange ao comportamento, no que tange a vestimento, né? Sobretudo as pessoas que estavam no QG eram pessoas mais velhas, acima de 40, 50 anos, e esse grupo era um grupo um pouco mais jovem, na faixa dos seus 30, 35 anos. Muitos deles vestidos de preto, com um linguajar um pouco mais pesado. E aí, obviamente, que a minha desconfiança se concretizou quando essas pessoas chegaram ao Planalto. Então, acompanhei, depois de identificar esse grupo, de ter feito alguns registros, volto então ao QG, acompanho a descida de toda aquela massa para o Planalto. Todas as pessoas foram escoltadas pela Polícia Militar do Distrito Federal. Todas as pessoas, inclusive foram revistadas em 3 cordões que eles criaram até a chegada ao Planalto. Então, você afirmar que aquelas pessoas quebraram os prédios públicos, isso é uma grande mentira. É uma grande farsa. Isso não aconteceu. Inclusive, eu fui revistado. Mas, Marcos, e as imagens que a gente tem? As imagens são de infiltrados. Eu tenho imagens de policiais quebrando o interior dos prédios. E essas imagens, colhidas por mim ou colhidas por outros manifestantes ou por outras pessoas que estavam lá, elas são completamente desconsideradas pela justiça. Eu também tenho formação em direito e posso garantir para você que o devido processo legal não é obedecido. Essas pessoas não tiveram direito à defesa, as defesas dessas pessoas não foram consideradas, os advogados não tiveram acesso aos autos, ou seja, infelizmente, Guga, a gente vive do ponto de vista jurídico no país um estado de exceção, onde o judiciário brasileiro quer legislar no lugar do parlamento. E aí toda essa estrutura, toda essa narrativa foi criada para justamente impor um medo à população, sobretudo ao capital político do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu sou repórter há 20 anos, investigativo, e entendo que Brasília, por ser uma cidade mais bem policiada do país, justamente por concentrar os 3 poderes, não haveria a mínima possibilidade de aquela mínima estrutura que foi utilizada ali para aqueles manifestantes ser utilizada e as pessoas terem acesso ao Planalto de uma forma tão simples, de uma forma muito, muito normal, quando nós temos o Distrito Federal com uma estrutura física, material, de logística, etc., e que essas pessoas poderiam ter sido barradas, por exemplo, através de um trabalho que é feito pela ANTT.
Agência Nacional de Transporte Terrestre, que faz uma fiscalização importante em relação aos coletivos que circulam pelo país. Ora, se o governo federal já instituído, já empossado, tivesse interesse que esses ônibus sequer chegassem a Brasília, isso teria ocorrido. E isso não ocorreu, e não ocorreu propositalmente. Eles queriam que aquilo de fato acontecesse para que toda essa narrativa de uma narrativa e de uma acusação de um possível golpe de Estado recaísse sobre o ex-presidente Bolsonaro e sobre todas essas pessoas. E eu posso garantir para você, como testemunha ocular daquele fato, que aquilo é uma grande mentira. Agora, você foi preso lá no dia 9 de janeiro sob que alegação? Como é que foi isso? Como é que foi esse processo? Exatamente, é a pergunta que eu faço. Eu não sei o motivo pelo qual eu fui preso. Eu me identifiquei como jornalista, me identifiquei como repórter, e isso foi desconsiderado. No meu processo não tem uma foto, não tem um vídeo, nada que diga Marcos Vanucci fez isso. A única coisa que eu fiz foi noticiar a verdade. E hoje, infelizmente, nós temos uma imprensa completamente alienada, completamente comprada, e eu faço uma ressalva, né, porque não é 100% da imprensa, a gente sabe que tem profissionais como a gente que são comprometidos com a verdade, mas infelizmente, pelo menos a TV aberta, ela está completamente, ela é completamente cúmplice de toda essa sujeira. Né? Eu costumo chamar que essa aliança entre imprensa, o governo Lula e o judiciário brasileiro, eles criaram um consórcio, né, um consórcio para atacar e perseguir opositores do atual governo. E foi isso que aconteceu. Eu, por ter tido a experiência de passar por esses grandes veículos, eu sei exatamente o que acontece no ambiente de todas essas redações. E aí, dentro disso, você foi preso, foi levado para alguma carceragem? Como é que foi isso? Bom, eu fui preso no QG no dia seguinte. As prisões do QG são ainda mais graves. Por quê? Porque, inclusive, no sábado, Guga, no dia que eu cheguei, outras pessoas, no domingo, né, no dia da manifestação, outras pessoas, vários outros ônibus chegaram lá no QG por volta de 7, 8 horas da noite. Ou seja, as manifestações já haviam acabado. E por que essas pessoas foram presas? Se sequer elas estiveram no Planalto. Porque as pessoas chegaram no QG por volta de 7, 8 horas da noite, de longas viagens, cansados, até você descarregar sua mala, montar sua barraca, a pessoa não teve tempo de descer até o Planalto. E essas pessoas foram presas e condenadas a 14, 17 anos. Por quais crimes? Entendo. Eu posso garantir para você que se nós tivermos aqui qualquer jurista que tenha um mínimo de conhecimento do Código Penal e do Código de Processo Penal, eles vão concordar comigo. Não há crime. Esses processos são todos nulos, abarrotados de nulidades, uma grande farsa que criaram a partir do foro de competência. E se você quiser, a gente discorre o que é foro de competência para a sua audiência poder entender. Como é que foi essa questão? Explica um pouco para a gente em relação a isso e também como é que foi seu processo, né? Você ficou 70 dias preso, né? Por que você foi solto dentro desse contexto? Explica para nós o que aconteceu. Bom, eu fui preso no QG, como eu disse. Após me identificar como repórter, eles cercaram o QG, apontaram armas para aquelas pessoas e obrigaram todas essas pessoas, inclusive eu, a adentrarem aqueles ônibus. A partir dali, nós percorremos aí várias etapas até chegar ao presídio da Papuda. Então passamos por uma base da Polícia Militar, depois passamos pelo campo de concentração, que é aquela quadra onde as pessoas foram jogadas ao chão. Ficamos lá durante 3 dias e 3 noites, jogados ao chão literalmente. Foi oferecida uma comida que parecia uma lavagem, um banheiro para quase 3.000 pessoas, inclusive crianças presas com a gente. E se a gente entender que isso é um estado de normalidade do ponto de vista jurídico, de fato a gente entender que o Brasil de fato não tem mais justiça, porque eu nunca vi juiz mandar prender criança, animais com as pessoas, né? Um banheiro para quase 3.000 pessoas, onde você pisava no chão, os dejetos saindo pelos vasos e a água cobrindo o teu pé até a canela. Era esse o cenário, com pessoas passando mal, pessoas desmaiando, vários problemas lá que eu pude assistir presencialmente. Né? De lá, então, depois de 3 dias, passando pela oitiva da Polícia Federal, o meu advogado que eu contratei ali na frente mostrou os meus vídeos para o delegado, dizendo que eu era um repórter, né? Da época de Globo, de Record, etc.
E o delegado então me faz um questionamento se eu não tinha imagens mais recentes, né? E eu entendi o porquê ele queria imagens mais recentes. E aí eu vou te explicar mais lá na frente. E eu disse para ele qual é a necessidade de se ter imagens mais recentes. O senhor é menos ou mais delegado no começo ou agora na sua carreira? Porque os vídeos aqui mostram que eu estou com o microfone da Globo, da Record, da CBN, etc. O que o senhor precisa mais provar, de prova para o meu advogado provar que eu sou repórter? Né? E ele disse, não, ele vai ficar. E eu acabei sendo preso ali. Então dormi aquela madrugada toda e no dia seguinte a gente foi acordado bem cedo e fomos conduzidos então ao presídio da Papuda. E aí eu explico o porquê desse questionamento. Todos os processos em sua totalidade, 100%, o que o STF entende e quer vender como verdade. Todos os aparelhos celulares daquelas pessoas foram recolhidos. Para quê? Para que essas fotos e esses vídeos fossem utilizadas como prova. Ou seja, o fato de você estar, por exemplo, passando pelo gramado, o fato de você ter sido fotografado no gramado, isso dá o direito a esse judiciário brasileiro omisso e cúmplice e covarde a condenar você, a mim, a ele a 14 anos de prisão. Então, você entende agora por que ele queria imagens. Porque ele tentou saber de mim se no meu celular eu tinha imagens de lá para que ele pudesse eventualmente também me acusar de um crime futuramente. Então eles utilizaram essas imagens e essas fotos para condenar essas pessoas. E aí eu voto, se me permite, no foro de competência. As nulidades desses processos se dão já a partir do foro de competência. O STF, ele é um órgão, a instância máxima da justiça brasileira, que tem a prerrogativa de julgar parlamentares. Ponto final. Civis são julgados, os processos correm em primeira e segunda instância. Então, quando o STF chama esses processos para ele, justamente para que Alexandre de Moraes e toda a cúpula do STF tenha autonomia de ter aqueles processos nas mãos. Porque só o fato de os nossos processos não passarem pela primeira instância, isso já caracteriza a nulidade de tudo isso. E o outro motivo muito importante, por que também levaram ao STF? Se esses processos corressem como manda o devido processo legal em primeira e segunda instância, levaria um tempo muito maior. E o que Alexandre de Moraes quis fazer com isso, sobretudo em relação ao processo do ex-presidente Jair Bolsonaro? Trazer celeridade para esse processo. E o processo estando na mão do STF, ele aceleraria para quê? Para condená-lo de forma muito mais rápida. O que não aconteceria se ele seguisse os ritos do processo legal dentro da primeira ou segunda instância. Foi essa a tratativa que eles fizeram e é isso que todos nós juristas entendemos em relação ao andamento de todos esses processos. Agora, no seu caso, chegou um período lá, depois de 60, 70 dias, você foi solto. Por quê? Foi comprovado que você não tinha ligação nenhuma, respondeu processo em liberdade. Qual que foi o final dessa questão? Bom, Guga, eu fiquei 70 dias preso, 70 dias dormindo no chão ao lado de um vaso sanitário, sendo tratado como bandido. Perdi 20 quilos durante esses 70 dias e tive 2 prejuízos assim muito significativos na minha vida que eu posso discorrer daqui a pouco. Bom, passados todos esses 70 dias, a nossa audiência de custódia, que, de acordo com o Código Penal, deveria acontecer em até 48 horas, a minha aconteceu 20 dias depois. Então, mais uma violação, né? Então, a minha advogada, obviamente, peticionou no processo que se tratava de um jornalista que estava ali em pleno exercício da sua atividade como repórter e bateu justamente em cima da questão da DPF 130, que versa sobre a liberdade de expressão, né? Depois de 70 dias, então, eu recebo o alvará de soltura e fico 1 ano e meio de tornozeleira sendo monitorado em casa, sem poder trabalhar, sem poder sequer sair ao portão. Como a gente começou a acompanhar o andamento de todos esses processos e a gente já entendia que ele não seguia o devido processo legal, ele não considerava as petições, os argumentos de todos os processos. Ou seja, a gente entendia que qualquer coisa, que qualquer advogado de qualquer réu do 8 de janeiro tivesse qualquer tipo de manifestação via advogado, isso nunca foi e nunca será considerado até hoje, que é o que a gente vem assistindo. Bom, eu então
chego em casa, fico cerca de 1 ano e meio de tornozeleira, e a minha advogada entende que eu deveria ter assinado, que eu deveria assinar a ANPP, que é o Acordo de Não Persecução Penal. E aí, mais outra nulidade, mais outra ilegalidade do STF. O que o STF faz para que você assine a ANPP? Que você assuma que você cometeu crime e que você estava lá se manifestando. E eu não estava lá me manifestando, eu estava lá cumprindo o meu trabalho como jornalista. Para que eu pudesse voltar a uma normalidade de vida, porque entendo que também essa ANPP é nula, e a gente vai discutir isso lá na frente, a minha advogada, em discussão comigo e com outros advogados, nós chegamos ao mesmo entendimento de que era hora de eu assinar a ANPP para que eu pudesse estar livre e pudesse estar aqui, por exemplo, hoje com você, denunciando tudo isso. O que não estaria acontecendo se eu tivesse de tornozeleira até hoje, assim como demais milhares de pessoas que estão tornozeladas há mais de 3 anos. E não podem trabalhar, não podem sustentar a família. Eles literalmente acabaram com a vida dessas pessoas. Eles impedem essas pessoas de receberem seus benefícios. Essas pessoas não podem trabalhar porque ninguém vai contratar uma pessoa com tornozeleira eletrônica. Quem tinha empresa perdeu empresa. Casamentos foram destruídos, são pais e filhos afastados. Quem tinha casa perdeu casa. Ou seja, uma verdadeira destruição. E a população brasileira, a grande massa, não tem acesso a essa informação. Por quê? Porque a imprensa brasileira está comprada e não fala sobre isso. Fora as 9 mortes que já aconteceram aqui. De 9 colegas que foram presos, que estavam em casa cumprindo cautelares e morreram tornozelados em casa. E eu pergunto para você, você sabia disso? A gente vê algumas notícias na mídia e tal. Pois é, mas a grande imprensa não noticia. Por quê? Clezão morreu dentro do presídio da Papuda sob tutela do Estado, com os advogados peticionando que ele precisava fazer tratamento externo. Isso foi desconsiderado. Então a gente afirmar que o judiciário brasileiro de fato hoje é um órgão que trabalha cumprindo o que determina a lei, o que determina a justiça, não. O judiciário brasileiro hoje, em sua totalidade, atua politicamente em detrimento de seus interesses pessoais, fazendo vistas grossas às ilegalidades, aos esquemas de corrupção que a esquerda sempre esteve metida e, no sentido contrário, perseguindo opositores do atual governo. Seja Jair Bolsonaro, seja eu como jornalista, seja qualquer pessoa que teça qualquer tipo de crítica a qualquer funcionário público, e a crítica ela é completamente pertinente, o Guga. Se você é funcionário público, o nome diz, você está para servir o público. Então, se você não quer se colocar disposto a receber críticas, vá trabalhar na iniciativa privada, não no serviço público. E a gente entender que ministro não pode ser criticado, que juízes não podem ser criticados, por quê? Qual é o problema? Quer dizer que criticar as pessoas é crime? Virou crime agora? Quer dizer que eu não posso criticar o judiciário agora? Eu fui preso ilegalmente e eu tenho que admitir culpa e ficar calado? Porque eu costumo dizer, inclusive, nessas inúmeras entrevistas que eu venho dando a partir da minha aprovação na convenção como candidato a deputado federal pelo PL São Paulo. Quer dizer que, assim, enquanto a injustiça bate na porta dos outros, tá tudo certo. Você só vai se posicionar quando a injustiça bate na tua porta. Quando você tiver, talvez, uma filha, um filho, um amigo, uma mãe presa, por exemplo, ilegalmente, talvez as pessoas acordem para a realidade. Mas enquanto está acontecendo na casa do vizinho, está tudo certo. As pessoas começam a aceitar isso como normalidade. E eu definitivamente não vou aceitar esse tipo de acusação que fazem, especialmente em direção a mim, como normalidade, como justa. Eu não cometi crime nenhum e eu vou procurar justiça até o momento em que eu achar que eu devo continuar trabalhando para isso. Essas pessoas precisam ser responsabilizadas e pagar por todos esses crimes. Se realmente houve golpe de Estado, eu posso garantir que houve. O golpe de Estado se deu no consórcio criado pela imprensa, pelo judiciário e pelo desgoverno Lula, quando tiraram um descondenado da cadeia para se tornar presidente da República. Esse foi o golpe dado no Brasil. Agora, Marcos, e a partir daí, como é que foi a tua causa? Qual a causa que você luta hoje? Quais são suas principais metas a partir de agora? Entendo que o Brasil está abarrotado de problemas, né?
principalmente agora com esse desgoverno, né, que não tem o menor compromisso, que vende a narrativa de que defende os mais pobres e necessitados, mas roubaram aí 90 bilhões dos aposentados brasileiros. Né? É governo Lula envolvido com esquema de Vorcaro, é sujeira de INSS, enfim. Esse é o DNA da esquerda ao longo desses últimos 20 anos, tanto no governo Lula quanto no governo Dilma. Né? Então entendo que esses problemas que permeiam, né, um país como o nosso, gigante, que é o principal país da América Latina, eu entendo que o parlamentar ele não tenha que ter apenas o compromisso em relação a determinada pauta. É claro que neste momento eu tenho me debruçado em relação aos processos do 8 de janeiro. Eu sou o único preso político hoje ouvido no parlamento em 8 comissões que apuram tortura e violação de direitos humanos. Então eu tenho colaborado com o parlamento, trazendo informações importantes que vão aí abastecer esses relatórios que serão enviados às cortes internacionais. Eu já fui ouvido em 8 comissões. Entendo que eu preciso ter voz no parlamento para que essas denúncias que eu estou fazendo aqui hoje reverberem no Brasil e no mundo. É assim, atuando dentro do parlamento, tentando inibir essas ilegalidades, que a gente vai conseguir fazer com que talvez essas pessoas, num curto espaço de tempo, voltem às suas vidas com normalidade. Nós temos hoje 400 pessoas exiladas na Argentina, fugindo de condenações de 17 anos. Nós tivemos 5 pessoas presas na Argentina, foram acusadas de crimes do Brasil, fugiram para a Argentina e ainda foram presas lá. Depois de quase 3 anos presas na Argentina, estão hoje na Argentina de tornozeleira. E a Sirlene, a única mulher ainda presa num presídio da Argentina. E ninguém faz absolutamente nada. A vida dessas pessoas está completamente esquecida. E eu, como parlamentar e como vítima disso tudo, por ter sofrido na pele as mesmas dores que essas pessoas sofrem e que, por consequência disso, seus familiares também sofrem, eu tenho mais do que o compromisso de continuar denunciando tudo isso. E como parlamentar, acredito que terei mais força para buscar auxílio e para buscar possibilidades de diminuir o sofrimento dessas pessoas. Além disso, 2 questões muito importantes, que é a questão da segurança pública e a questão da educação, onde principalmente a esquerda trabalha muito, alienando nossos pequenos, alienando os professores da rede pública, trabalhando em cima de questões de ideologia de gênero, de aborto, o que definitivamente não é o que a população brasileira, pelo menos entendo que a grande maioria, preconiza, entende e aceita. A esquerda quer destituir a família, quer perseguir a religião, quer perseguir padres e pastores. Com qual objetivo? O objetivo de destituir a família, de destituir esses valores. Valores esses que são aí, que permeiam aqueles que pensam e atuam e trabalham dentro das pautas conservadoras, né? Então, a esquerda entende que a família já não é mais importante, né? Que o casamento de 3 homens, por exemplo, é normal. Ontem eu estava assistindo um vídeo que 3 homens de terno vermelho estavam se casando. As pessoas entenderem que isso é normal, eu não acho normal. E aí faço o meu adendo. Respeito a condição sexual de cada um. Você pode fazer o que você quiser entre 4 paredes. Agora, você não pode alienar a sua população tentando dizer que, por exemplo, um casamento heterossexual é crime, é anormal, e o que a gente considera diferente, eles querem implementar como normalidade. É isso que a esquerda vem fazendo ao longo das décadas no Brasil, né? Então, essas questões da segurança pública, da educação e principalmente neste momento, caso seja eleito, com certeza eu estarei debruçado nessas questões dos processos do 8 de janeiro, porque entendo que sou hoje no Brasil um representante legítimo de todas essas pessoas. Marcos Vanucci, eu quero agradecer a sua presença aqui conosco, ter contado a tua história para o nosso telespectador, e com o Brasil Debate assim ele abre para todas as correntes, para todas as frentes, trazer a sua história e a liberdade, trazer os temas. Sim. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Guga, agradeço aí a sua audiência, um abraço a todos. Se você me permite, quem quiser acompanhar as minhas denúncias, as minhas redes sociais, eu estou lá no Insta, no @marcos.vanucci. Também apresento meu podcast, que é o Arquivo Especial, também pelo meu canal do YouTube. Enfim, é só você me procurar lá em todas as redes sociais, que vocês certamente vão me achar. E, se você me permite, para finalizar, deixar um recado a toda a população paulistana, que nós temos um compromisso importante
que é a renovação do parlamento. Nós não podemos errar nas próximas eleições, escolhendo deputados estaduais, federais, senadores e, sobretudo, Flávio Bolsonaro como nosso presidente, para que a gente faça e promova uma verdadeira faxina naquele parlamento. O Brasil está farto de canalhas, covardes e corruptos. E agora é a hora da mudança. Então quero deixar um abraço a todos vocês e mais uma vez agradecer o convite e a participação no seu programa. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcos Vanucci. Esse foi mais um Com Brasil Debate especial. A gente volta na programação da Com Brasil. Um grande abraço, tchau, tchau.